Aí eu vou gravar essa live. Para quem quiser assistir depois, assista. E assim, galera, quem estiver assistindo essa live aí no YouTube, vamos começar a participar mais das aulas, tá? Tá tendo muita pouca participação das atividades mesmo. Praticamente a Sandra tá fazendo os exercícios e o... Acho que é Luiz Fernando, acho que é Luiz Fernando. Os demais quase não estão fazendo, essa turma tá bem difícil. Vamos participar mais. Bom, então nós ficamos uma temporada enorme estudando matrizes. Agora nós vamos estudar o determinante de uma matriz. Toda matriz quadrada é aquelas que têm a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Mesma quantidade de linhas e colunas. Então, toda matriz quadrada vai ter um número associado a ela. Toda matriz quadrada vai ter um número associado a ela e o nome desse número é determinante. Esse número ele vai ser importante em vários outros conteúdos que vocês vão estudar depois, inclusive em outras disciplinas como a física. Então, é interessante vocês aprenderem isso aqui. Então, o nosso objetivo é aprender como que a gente encontra esse número. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. É a Jane. Então, Jane, eu estava comentando aqui com a Sandra e nós vamos começar um conteúdo novo. O nome desse conteúdo é determinante. O que acontece? Toda matriz quadrada vai ter associado a ela um número. Então, toda matriz quadrada vai ter um número associado a ela. Só lembrando, o que é uma matriz quadrada? Uma matriz que tem a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Mesma quantidade de linhas e colunas. Então, duas linhas, duas colunas. Três linhas, três colunas. Então, toda matriz quadrada vai ter um número associado a ela e o nome desse número é determinante. Então, nosso objetivo aqui é aprender a encontrar esse número. Então, vamos lá. Nós vamos estudar isso apenas para as matrizes de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Matriz de ordem 1 é aquela matriz que tem uma linha e uma coluna. De ordem 2, duas linhas e duas colunas. De ordem 3, três linhas e três colunas. A gente não vai estudar para matrizes de ordem maior do que isso. Então vamos começar com as matrizes quadradas de ordem 1. Então vou escrever aqui, ó. Determinante de matriz quadrada de ordem 1. Vamos começar com essa aqui, que é a mais simples. Então, matriz quadrada de ordem 1 é a matriz que tem apenas uma linha e uma coluna. Então, vamos supor que eu tenho uma matriz aqui e ela só tem um elemento dentro dela, que vai ser o elemento que vai estar na primeira linha e na primeira coluna. Lembrando que esse elemento aqui indica um número qualquer, tá? Poderia ter um 3 aqui, um 4, que é só uma forma genérica de representar esse número. Então, está aqui uma matriz desse tipo. Quando eu tenho uma matriz que só tem uma linha e uma coluna, o determinante dela, determinante nós vamos indicar por det A. Se a matriz se chama A, o determinante dela a gente vai indicar por det A. Se a matriz se chama B, det B e assim sucessivamente. Então, se a matriz é do tipo, é de ordem 1, uma linha e uma coluna, o determinante vai ser o próprio elemento que está lá dentro. Então, vamos fazer um exemplo aqui com números. Se eu tiver uma matriz desse tipo aqui, ó, vamos supor que eu tivesse um 3 lá. Qual seria o determinante dessa matriz? Seria o próprio 3. Então, a matriz, determinante da matriz A seria o próprio 3. Então, é simples assim. O determinante de uma matriz de ordem 1, que só tem uma linha e uma coluna, é o elemento que está lá dentro dessa matriz. Agora vamos encontrar o determinante de uma matriz de ordem 2. Então, determinante
de matriz quadrada de ordem 2. Matriz de ordem 2 é aquela que vai ter duas linhas e duas colunas. Então vamos imaginar aqui, vamos chamar essa matriz de B, que aí a gente vai mudando os nomes para não ficar sempre a mesma coisa. Então vamos imaginar uma matriz aqui de ordem 2. Então ela vai ter um elemento aqui na primeira linha e na primeira coluna. Vai ter um outro elemento na primeira linha e na segunda coluna. Um outro elemento na segunda linha e na primeira coluna. E um outro elemento na segunda linha e na segunda coluna. Então tá aí, ó. Duas linhas, duas colunas, por isso ela é de ordem 2. Como que a gente vai encontrar o determinante dessa matriz? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou falar aqui, né? Determinante de B, det B. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, vou multiplicar o A11 pelo A22, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, que é essa outra diagonal aqui, ó. Então, o A12 vezes o A21. Então, a gente vai fazer essa conta aqui para calcular o determinante da matriz de ordem 2. Então, vamos fazer um exemplo com números. Vamos supor que a gente tivesse essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Qual seria o determinante dessa matriz? Eu vou colocar aqui det B. Seria o seguinte, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal, então iria ficar 1 vezes 4, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 2 vezes 3. Então, 1 vezes 4, 4, menos 2 vezes 3, 6, 4 menos 6, menos 2. Então, daria menos 2 o número associado a essa matriz, o determinante dessa matriz. Até aqui, o que vocês estão pensando, pessoal? O que vocês estão achando? Sandra e Jane. Oi, professor. O que vocês estão achando até agora? Parece que vocês estavam meio... Tava de fora aí, como é que era? Aí até agora eu tô achando fácil. Tô até É? anotando aqui no caderno. Ah, não. Beleza, então. Quem quiser perguntar pode interromper a qualquer momento. Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver quanto tempo que falta. Falta 10 minutos. Bom, eu vou fazer uma aqui bem rápido pra gente passar pra de ordem 3 logo, porque senão não vai dar tempo. Ok. Fazer mais uma aqui de ordem 2. Menos 1, 3, 0 e 4, por exemplo. Então, para calcular o determinante dessa matriz, vou escrever aqui det C, indicando que é o determinante da matriz C. Vai ficar os elementos da diagonal principal, menos 1 vezes 4, multiplicados, né? Menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 0. Vai ficar det C. Menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 3 vezes 0, 0. Menos 4 menos 0 dá menos 4. Então esse é o determinante dessa matriz. Vamos agora aprender a calcular o determinante de uma matriz de ordem 3. É o caso um pouquinho mais difícil. Deixa eu limpar o quadro aqui. Fica o seguinte. Determinante de matriz quadrada de ordem 3. Vixe, Sandro, eu acho que você estava copiando, hein? Capaz que eu nem limpei o quadro e nem deu tempo, né? Mas qualquer coisa... Não, professor, já copiei. Ah, tá. Então vamos lá. E se a matriz tiver ordem 3? Então vamos imaginar aqui uma matriz de ordem 3.
Bom, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, existem vários métodos para a gente fazer isso. Nós vamos aprender agora um método que se chama regra de Sarros. Então, vou escrever aqui, ó, regra de Sarros. É o método mais fácil e mais conhecido também. Bem simples de fazer, mas é mais difícil do que os casos anteriores. Bom, o que a gente vai fazer nesse método aqui? A gente vai pegar as duas primeiras colunas e vamos repeti-las aqui do lado direito da matriz. Então, vou pegar os elementos que vão estar ali e vou repeti-los aqui. Sempre vou fazer isso quando eu estiver fazendo por meio desse método aqui. Bom, depois que eu fiz isso, eu vou fazer as seguintes multiplicações. Eu vou fazer essas multiplicações aqui seguindo essas diagonais. E depois eu vou fazer essas multiplicações aqui no sentido contrário. Quando eu for fazer as multiplicações, eu vou separar elas pelo sinal de mais, essas que vão da esquerda para a direita, e pelo sinal de menos, as que estão da direita para a esquerda. Então, essas daqui ó, vão ter um sinal de mais embutido nelas, e essas outras aqui vão ter um sinal de menos embutido nelas. Vamos fazer um exemplo com números, porque senão vai ficar muito difícil de explicar dessa forma. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Tem, vamos fazer isso aqui, ó. 2, 3, menos 1. 5, 2, 0, 1, 4, menos 3. Bom, então, seguindo essa regra, a primeira coisa que a gente vai fazer é repetir as duas primeiras colunas aqui do lado direito da matriz. Então, vou pegar o 2, o 3, o 5, o 2, o 1 e o 4. Aí eu vou fazer essas multiplicações aqui, ó. Quando vocês forem fazer, não precisa ficar desenhando essas linhas, tá? Isso aqui é só para orientar mesmo. Mas quem quiser orientar e não quiser deixar de uma forma que fique difícil de enxergar o número, é só você ir colocando uns tracejados assim, ó. Quem for fazer no caderno, vai colocando uns tracejados. Fica bem de boa. Bom, então vamos lá. Então o determinante dessa matriz vai ser o seguinte, ó. A gente vai multiplicar primeiro isso aqui. Não precisaria ser essa primeiro, poderia ser essa daqui primeiro, mas eu gosto de começar por essa daqui, ó. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. 3 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Então, mais 0. Menos 1 vezes 5, menos 5. Menos 5 vezes 4, menos 20. Agora que eu multipliquei essas aqui no sentido da esquerda para a direita, eu vou multiplicar agora no sentido contrário e vou acrescentar um sinal de menos nelas, tá? Então vai ficar assim, 3 vezes 5, 15. 15 vezes menos 3, menos 45. Só que aí esse menos aqui desse 3 com esse menos dá mais. Então vai ficar 45 positivo. Esses riscos aqui ficaram, tá atrapalhando um pouco, né? Ver o número, mas vamos lá. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. Com esse menos, vou colocar aqui menos 0. Quando é 0 nem precisa escrever, mas eu vou colocar menos 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Aí esse menos do 1 com esse menos aqui da linha dá mais. Então vai ficar 2 positivo. Aí agora é só resolver essa conta aí. Então esses zeros aqui eu já vou desconsiderar. Fica menos 12 menos 20. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 12 mais 20, 32. 45 mais 2
47. Menos 32 mais 47, sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 47, e subtrai 47 menos 32, dá 9. Dá 9 não, dá 7 mais 8, dá 16. Melhor dizendo, dá 15. Vamos fazer mais uma dessas daqui, porque essa daqui é mais difícil de entender. Vamos imaginar que eu tenho uma matriz assim, ó. De novo, de ordem 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 2, 1, 3. Como calcular o determinante dessa matriz utilizando a regra de Sarros? A gente pega as duas primeiras colunas e substitui elas aqui do lado direito da matriz. Então vai ficar 1, 2, 3, 2, 2, 1. Agora a gente vai fazer as seguintes multiplicações. Vou diminuir o lápis aqui para não atrapalhar. Então a gente multiplica primeiro isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Depois a gente multiplica menos isso aqui, menos isso aqui, menos isso aqui. Então, nessas que a gente multiplica no sentido contrário, vai ter um sinal de menos embutido nelas. Vamos começar multiplicando as positivas. Então vai ficar assim, ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Como essa linha é positiva, fica positivo, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 positivo. 3 vezes 2, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 1, 9. 9 positivo. Agora vamos multiplicar no sentido contrário. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Com o sinal de menos da linha dá menos 18. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Com o sinal de menos dá menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Com o sinal de menos dá menos 12. Aí agora a gente resolve essa conta. 6 mais 4, 10. Já vou fazer com esse 9 aqui, ó. 6 mais 4, 10. 10 mais 9, 19. 19 menos 18 dá 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 12, menos 12. E diretão para andar mais rápido. E aí, pessoal?